Graça e paz a todos, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos com mais uma aula. Felizmente, foi muito corrida para nós esses dias, mas estamos com mais uma aula, né? Que já foi trazida no domingo passado, a lição 4, foi o dia 26 de janeiro de 2025, que fala sobre o Deus. Deus é triuno. Deus é triuno, certo? E o texto áudio nos diz assim: portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Está claro o texto. Mateus 28, 19. A verdade prática nos diz assim ainda: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia, toda a Escritura. A leitura bíblica em classe está em Mateus 3, 15 a 17 e 28, 19 ao 20. Capítulo 28, versículo 19 e 20. Antes de darmos continuidade, inscreva-se no nosso canal pb. Samuel Nascimento de Melo, certo? Seja mais um missionário para levar o ensinamento das Escrituras a outras pessoas, tá bom? Esse assunto, ele é de suma importância, a palavra-chave é trindade, tá? E eu coloquei aqui de início já na nossa introdução. Obviamente a introdução do comentarista está ótima, a gente também vai dar aqui uma pincelada sobre ela, mas eu coloquei aqui numa introdução antes mesmo de a gente adentrar aqui na lição, que o Pai incriado, o Filho incriado, o Espírito Santo incriado, tá? O Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito Santo eterno. E o mesmo assim, não são três eternos, mas um só eterno. Três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus da Bíblia é, nas palavras do credo atanasiano, um só Deus na Trindade. E a Trindade na unidade, tá? De pessoas, tá bom? Isso confunde um pouco se a gente for querer racionalizar demais, mas a gente pode observar que em todas as páginas da Escritura, como o comentário já colocou aqui, ó, a Trindade, na introdução da nossa lição, é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa terminologia, Trindade, né? Os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade genuína que está exposta nas Escrituras, na página das Escrituras Sagradas. E aqui a gente vai destrinchar um pouquinho sobre ela, tá? Não vou me prolongar mais, vou resumir aqui o máximo possível. No primeiro tópico nos diz assim: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? A Trindade e o monoteísmo judaico. Como é que fica essa questão, né? Porque a gente vai observar aqui em Deuteronômio, no capítulo 6 e o verso 4, e a gente vai explicar depois melhor isso aí. A gente vai ver aqui o Shema, né? Da nação de Israel, falando de um único Deus. Não tem problema isso na Trindade, tá? Não interfere em nenhum problema na Trindade. Ele é o Shema, né? Os judeus. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Algum problema nisso? Não. Na Trindade temos um único Senhor, porém dividido em três pessoas, mas um único Senhor. Em outros textos, como 2 Reis 19 e 15, eu não vou ler para não tomar muito tempo, Salmo 83 e o 18, 86 e o 10, ele vai dizer que é o mesmo Deus, tanto no Novo Testamento, a gente vai ver, tanto no Antigo Testamento, como no Novo, e aí a gente vai para Marcos, para meus irmãos, para embasarmos essa palavra, no capítulo de número 12, eu gosto de ler e explicar, né, expor as escrituras para os irmãos. No capítulo 12 de Marcos, verso 29 ao 33, que nos diz assim a Escritura Sagrada. E Jesus respondeu
O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O próprio Jesus falou isso. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo a si mesmo. Mas aí a questão todinha é nessa primeira parte. O Senhor teu Deus é o único Deus. Sem problema. Tá? Vamos lá. Ainda no primeiro tópico da lição, a gente já viu que no Antigo Testamento, como no Novo, apresenta Deus como o Senhor. Aí tem uma letra A aqui. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. E a gente vai ver isso nas páginas das Escrituras Sagradas. Olha, a mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tá? E a gente vai ver aqui, ó, se você observar Filipenses 2:11, ele vai estar falando isso, vai estar afirmando. Filipenses 2:11 vai estar dizendo, escuta bem, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá vendo como é que é as coisas? Vamos lá. Se você abrir ainda em Colossenses, no capítulo número 2 e 9, Colossenses, a gente foi Filipenses, agora vamos para Colossenses. Colossenses, a gente vai observar aqui outra afirmação desses textos. Colossenses capítulo de número 2 e 9 diz assim, veja o que ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Jesus Cristo. Tá? Ou seja, se aplica ao Pai, se aplica ao Filho também sozinho, a pessoa do Filho. E se você abrir em Atos 5, 3 e 4, vai se aplicar também ao Espírito Santo. Olha, Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Tá aqui. 3 e 4, diz assim, disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço? Aí ele vai dizer, guardando-a não ficara para ti, e vendia para não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, ele declara o Espírito Santo como uma pessoa de Deus. Tá? Vamos ainda mais na letra B, né? Do primeiro tópico, diz assim, cada uma das três pessoas é cada Senhor, né? Isso também ocorre com o tetagrama, né? As 4 consoantes do nome divino, né? Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110, versículo 1, ao Filho sozinho, Isaías 40, versículo 3, Mateus 3:3, e ao Espírito Santo sozinho, Ezequiel capítulo 8, versículo 1 e 3. No entanto, aplica-se à Trindade, Deuteronômio 6 e 4, ou Salmo 83, 18. O Senhor teu Deus é o único Deus. Tá? Então, letra C, o monoteísmo bíblico não contradiz a Bíblia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né? O chamar do povo de Israel. Essa é a confissão de fé. No judaísmo, a palavra hebraica echad, traduzida como único, ela indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são uma só carne. No entanto, são duas pessoas. Tá? O termo Echad, em Deuteronômio 6 e 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Tá bom? Segundo subtópico do primeiro ponto, ele ainda nos diz assim, evidência no Antigo Testamento. E aí no Antigo Testamento, a gente vai ver algumas evidências aqui bem interessantes do Antigo Testamento. Tá? A gente vai ver uma pluralidade aqui dentro desse contexto aqui. Vamos observar que em Gênesis 1:26, o Senhor vai usar o termo façamos. E aí a gente vai ver o Elohim, Deus triuno. Tá? Vai ver uma pluralidade. Façamos o homem conforme a nossa
semelhança. Homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí a gente vai ver uma pluralidade de pessoas, tá? Ele vai dizer também em Gênesis 3 e 22, eis que o homem é como um de nós. Por que não como a mim mesmo? Né? Tá? Então, como um de nós. Vamos pluralidade novamente. Em Gênesis 11, 6 e 7, vai dizer, desçamos e confundamos. Tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas. Desçamos e confundamos. No terceiro ainda subtópico do primeiro ponto, ainda vai dizer assim, revelada no Novo Testamento. A gente vai ver a revelação dessa trindade, né, no Novo Testamento. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, tá? Na letra A diz assim, a trindade em si mesma. A base bíblica da trindade salta à vista de qualquer leitor, não precisa forçar o texto, não, está claro. Você vai ver em Mateus 28, 19, na comissão da igreja, ele vai dizer, ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, na distribuição dos dons, a gente vai ver também claro e objetivo aqui, tá? O texto, mostrando Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Capítulo 12, e o verso número 4 ou 6 vai dizer assim, foi 1 Coríntios, que é o segundo. Capítulo 12, versículo 4 ao 6. Diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, um só. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus. Tá? Não sei se você prestou atenção, mas ele diz, ó, mas o Espírito é o mesmo. É depois a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Tá? Referente a Jesus. E a diversidade de operação, mas o mesmo Deus. Tá bom? Vamos ver aí as três pessoas da Trindade. Ainda no 2 Coríntios 13 e 13, na bênção apostólica, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Tá? Vamos ver ainda na unidade da igreja. A gente vai ver isso em Efésios, tá certo? O texto está em Efésios. Cadê Efésios? Em Efésios. Efésios. No capítulo de número 4, e o verso número 4, há um só corpo, um só espírito. Primeira pessoa, tá? Uma das pessoas. No versículo 5, há um só Senhor, segunda pessoa, obviamente Jesus Cristo. E há um só Deus, terceira pessoa. Tá bom? Ele vai dizer, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí fala do Espírito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, fala de Jesus Cristo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso foi do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você abrir ainda a sua Bíblia em 1 Pedro, você vai observar também que na obra da salvação, 1 Pedro, no capítulo de número 1, tá? E o verso de número 2, na obra da salvação. Vamos ver aí esses versículos tripartida, tá? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Está bem claro, tá? Mas ainda há Filipenses, no capítulo 3, e o verso de número 3, que ele diz assim, ó, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Três pessoas. São versículos, passagem que a gente chama de tripartida. Tá?
fala da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na letra B ainda do segundo ponto, do primeiro ponto, né? Do primeiro ponto. Ainda era o primeiro ponto. Ele diz assim, a Trindade nos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Explicar isso fica mais complicado, porém, o texto está claro, tá bom? Alguns, como Jerônimo, né? E alguns outros vai dizer que vai comparar para a gente ter uma ideia melhor, né? Trazendo um pouco mais para a razão aí, para tentar entender um pouco melhor, né? Seria impossível na totalidade. A questão da água, né? Ela tem um estado sólido, líquido e gasoso. Mas a água é uma única água, H2O, e é composta de H2O, tá bom? A gente vai ver também, alguns vão fazer a comparação à energia, né? Só que com a lâmpada. Tem a parte de fora, a parte do meio e o condutor, que a energia é a mesma. É a mesma. São três partes. A parte do fio, a parte de dentro e a parte que cobre essa parte de dentro. Então, três em um só. Quem viveu em alguns anos atrás vai se lembrar da radiola 3 em 1, que era fita, CD e rádio. Né? Mas era tudo radiola, né? O som. Então, vamos para o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. E tem uma coisa que é interessante para explicar aos irmãos, que muitos ainda não entendem, eu acredito. Né? Até nós entendemos, mas muitas vezes a gente, destrinchando assim, fica mais claro para nós esse assunto. Vai falar sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. Existem várias, né? São duas as principais heresias contra a Trindade, que é o unicismo e o unitarismo. Tá? São parecidos, mas têm algumas diferenças. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pela Igreja Antiga e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. E nesta lição a gente vai tratar dessa questão do unicismo. Né? O unicismo, esse movimento, ele é desde o século III, é bem antigo. É conhecido como monarquianismo também e como modalismo. E existem outras vertentes desse monarquianismo. Patripacianismo e sabelianismo. Então são algumas vertentes que vão surgindo de acordo com essas heresias. Os principais heresiarcas, né, representantes desse movimento é Noépto e o outro é Praxis e Sabélio. Né? Noépto, né, Praxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho. Qual é o problema do unicismo? Vou explicar aos irmãos. Os unicistas, eles afirmam que Deus é Jesus. Até aí, tudo bem na Trindade, não tem nenhum problema. Tá? Jesus é Deus. Diferente de Jesus é Deus, né? Que eles botam Jesus é Deus, tá? Mas escute bem, como é que é a diferença que eles têm? Não é um jogo de palavras, tá? Deus é Jesus e diferente de Jesus é Deus, né? Eles mudam, não é um jogo de palavras. Isso não é um jogo de palavras. Embora eles defendam a deidade absoluta do Filho, né, e do Espírito Santo, eles negam a Trindade. Por quê? Eles ensinam que o Pai se encarnou e que o Espírito Santo é o mesmo Pai e Filho. Entendeu agora? Então eles negam essa questão das pessoas. Ele não nega a dignidade, ele nega a questão das pessoas. E termina, nesse sentido, excluindo a pessoa do Pai. Tá bom? E, biblicamente, é descartado que a gente vai ver a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, só Deus. Trino. Então, já o unitarismo, eles pregam que, entre outras coisas, eles pregam as principais aqui, que está dentro do contexto do assunto, que Deus é um ser individual e único, tá? Exclusivo, né? Não existe pluralidade de pessoas, ou seja, Deus não se apresenta como pessoa, mas sim apenas como Deus. E que Jesus Cristo é um humano comum e mestre em ensinos religiosos. Né? E aí já é uma baita de uma heresia que
fere mais ainda os princípios estabelecidos na palavra de Deus. É preciso ter muito cuidado, irmãos, porque essas heresias elas vão entrando nas igrejas e depois para sair elas dão um trabalhão. Viu? Então eles negam a Trindade, pois confundem as pessoas, né? A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Tá? A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só único Deus eternamente subsistindo em três pessoas. A gente vai ver isso em Mateus 3:16 e 17, em 1 Pedro 1:2 que eu já li. É como afirmar o nosso, é como afirma o nosso credo, a nossa declaração de fé. Eles afirmam assim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas em uma só divindade. No segundo subtópico do segundo ponto, ele diz assim, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Não tem como, tem? Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas, a Trindade, a começar pelo batismo. Se você vai ver no capítulo 3, versículo 16, o batismo de Jesus, o Senhor vai estar nas águas, a voz do Pai vai bradar lá do céu e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Tá? Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e que o Pai é outra. Você vai ver isso em João capítulo 8, versículo 16 e 17. Veja o que Jesus diz em João capítulo 8. E aí eu vou ler para explicar aos irmãos melhor. Em João capítulo 8 e o versículo 16, né? E 17. Veja como é que Jesus fala, referente a outra pessoa. Na segunda pessoa, não vou falar no primeiro. Capítulo 8, versículo de número 16 e 17, diz assim: E na verdade julgo o meu juízo. Na verdade, julgo. O meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai, tá? Que me enviou. Tá claro, são duas pessoas. No versículo 17 ele diz assim: E a vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Ele se coloca na figura de duas pessoas, se referindo à ideia de homens, tá? Ainda que ele está falando se referindo a pessoas. É o que a gente entende aqui, tá bom? No 17, João ele diz assim, 17 e 17. Veja o que ele diz. Para a gente deixar mais claro aqui com vocês. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele está falando de outra pessoa. Tá? 17 e o 3, né? Diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele fala de Deus Pai aqui como divino, apenas divino, né? Que ele está ali como forma humana e dele como pessoa, tá? Claro. A gente vai ver em Mateus 20, 23, em Mateus 26 e 39, 42, também nos seus discursos, né, em João 5 e 18, certo? Vamos ver aqui, já que a gente está próximo, João 5 e 18, não dá para ler todos os versículos, tá? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, porque na cultura judaica, pai e filho é como uma só pessoa, né? É como uma única pessoa. E na verdade a gente sabe que tem a pessoa do pai e a pessoa do filho, tá bom? E na oração sacerdotal em João 17, né, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele, certo? Ele faz a oração sacerdotal em João 17. E é maravilhoso essa oração. Tá? Ele vai dizer, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele está falando na segunda pessoa. E a glória glorifica-me tu, ó Pai,
junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse texto deixa bem claro que ele já estava com o Pai mesmo antes de ser encarnado, tá? Ele empregava a terceira pessoa, João 14, 26, vamos ver? E o versículo 14, versículo 16 e 26. É quando ele vai estar se despedindo aí dos discípulos, né? 26, ele diz, mas aquele Consolador, vê, ele já vai falar da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E o outro aqui que ele fala, apesar de ser da mesma espécie, tá? Já se referindo a outra pessoa, porque ele também é consolador, tá bom? A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, tá? Como pessoa. Segundo João 3, isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho, tá? A gente vai ver isso em segundo João, no capítulo de número 3. Você acha aqui para a gente ler, tá? Segundo João 3. Isso mesmo. Ele vai dizer, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Não é o Pai do Filho, ele é o Filho do Pai, tá? Glória a Deus nas alturas. Terceiro tópico para a gente já caminhar para o final. Nós estamos caminhando para o final. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Eu já falei o que é unicismo. O problema, né? Na atualidade existem alguns movimentos né, evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, né, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. É bom a gente lembrar que, apesar da música muitas vezes aparentar ser totalmente bíblica, existem alguns interesses por trás da situação. Tá? Isso não quer dizer que a pessoa não tenha um dom, que Deus não tenha dado o dom, Deus dá o dom, as músicas são delas, né? E muitas músicas até a gente não vê praticamente nenhum problema teológico, até mesmo porque eles acreditam na deidade de Jesus. Né? O problema todo está que eles não estão falando no sentido da pessoa do Filho, mas sim na questão da deidade. Tá? Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Veja como é sério essa palavra do texto. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá? Jesus é o Pai, não tem Pai. Não. Jesus tem Pai e é Deus. João 17 e 3. Não é que o Pai encarnou, não. O Filho encarnou. Tá? Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Jesus Cristo, em virtude e unidade, tá bom? De natureza do Pai e do Filho, João 10 e 10. Vai falar ainda sobre isso. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Como é que eu vou conhecer o Filho? Eu não conheço o Pai, conheço o Pai e não conheço o Filho. Eles são um único Deus, porém duas pessoas. Tá? 3, porque tem o Espírito Santo. Mas aqui ele está falando das duas. Então, segundo subtópico do terceiro ponto, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus tem poder. A palavra salva, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra regenera. Tá? A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas.
A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Deus tem compromisso com a sua palavra, minha gente. Tá? Deus tem compromisso com a sua palavra. Muitos de nós, né, louvamos hinos que muitas vezes há esse interesse por trás, mas alguns na ignorância, outros realmente na clareza, porque não vê problema teológico na questão, porém, precisa a gente ter um pouco de cautela em algumas outras nessas questões, tá? Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir as músicas, assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. Precisa ter muito cuidado, ter muito cuidado. Por exemplo, o grupo Voz da Verdade, né, que o comentarista não cita nomes aqui, mas eu quero citar aqui. Se você for ver a história do início, o pai dele teve uma revelação num cinema e Jesus falou com ele de dentro da tela da televisão, através do filme, e trazendo novas, né, para ele, segundo aí o grupo. E até hoje eles seguem aí. Amém, que Deus abençoe, que Deus ajude. Nós não somos contra o grupo, nós somos contra esse conceito que eles têm de só batizar em nome do Filho, não batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo nas águas. Esse conceito de que o Filho é o Pai, não tem Pai, o Pai já é o Filho, tá? Então eles confundem apenas as pessoas. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus ajude, tá? E alguns hinos dele realmente tem alguns que a gente poderia citar aqui, que tem algumas implicações teológicas, assim, tá? Um deles é que ele diz que Deus tarda, mas não falha. E a Bíblia diz que Deus não tarda. Que até o hino bem antigo diz, não tardará, Cristo irá voltar. Então Deus não tarda, Deus chega na hora certa. Tá? Ainda que tem aquela passagem de Lázaro lá, né? Se o Senhor estivesse aqui, né? Mas Deus chega na hora certa. A hora de Deus chegar não era de curar, era a hora de ressuscitar o defunto. Tá bom? Então, Deus não tarda. Tem outro hino que eles cantam que diz, Deus não desista de mim, mas se você desistir de mim, de ti não desistirei. E aí passa a impressão de a gente ser mais forte do que Deus. Né? E apesar de a gente ser arminiano, não concordamos com essa questão. Deus é soberano sobre tudo e todos. E apesar dele ser soberano, ele não interfere 24 horas na nossa vida, mas a hora que ele quiser interferir, ele tem poder para isso. Ele não manipula o processo, tá? Mas a hora que ele quiser, ele interfere, porque ele é soberano. Então, existem outros também que a gente poderia citar aqui, mas a gente vai ganhar mais tempo aqui, já estamos correndo para o final, mas é só para você entender, tá? Que alguns realmente, aparentemente, não têm erro teológico, mas tem sim, alguns têm. Chama Jesus de sorte, né? E Jesus, o crente não tem sorte, Jesus realmente poderia até ser. Jesus é, né, tudo para nós. Mas é bom a gente ter cuidado, separar isso aí para poder entender bem esses detalhes, tá? Fazendo sempre um estudo através das Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é a profecia de Deus, não experiência humana, tá? Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiência. As emoções caíram com a natureza humana no Éden. Tá? Jeremias 17:9 vai falar alguma coisa, e não servem como instrumento inferior da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra, na direção do Espírito. Segundo Pedro 1:19. Então, o terceiro subtópico no final, para a gente encerrar. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo, pela nossa declaração de fé também, conforme o parágrafo 3 aí, capítulo 3 e primeiro subponto diz assim, temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossas lideranças tem se posicionado, claro que não todas, mas uma grande maioria, contra essas heresias. A importância dessa descrição é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. O nosso Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade,
e é Deus, tá? E é Deus, tá bom? Um Jesus falso, mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, isso é bem claro, o comentário botou, mas contra o unicismo, tá? A doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com pessoas, né, desse segmento, embora discordando de suas crenças com mansidão, tá? Mostrando, provando à luz das Escrituras Sagradas de que Jesus é a segunda pessoa da Trindade e não deixa de ser Deus, Senhor, tá bom? Porém, temos que saber separar essa questão da Trindade, né? Da divindade e da pessoa, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos guarde, nos livre de todo mal. Então, o importante é que eu diminua e que ele cresça. Lembre-se disso. Só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só pudesse algo, se ele puder participar. Deus Pai, te louvamos por tudo, meus filhos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te louvamos por tudo, Pai. Nos dá uma aula abençoadora a todos aqueles que ouvirem esta aula. Tá, Pai? Abra o entendimento para que a tua palavra fique plantada em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém.